Tá, então vamos ver, certo? Para a prova anterior, certo? Para a prova anterior, a gente tinha visto o conceito de, assim, tinha caído leis de Newton, só que, assim, propriamente falando, para a prova do final da etapa passada, caiu só a primeira lei, que foi a lei da inércia, certo? Que é aquela lei da tendência de movimento e tal, que se não houver força resultante, o corpo tende a ficar em equilíbrio. O equilíbrio é ou ele ficar em repouso ou ele ficar em movimento retilíneo uniforme. Isso é o equilíbrio na física, ou é o repouso ou é o movimento retilíneo uniforme, certa inércia. A ideia de que o corpo tende a permanecer no estado em que se encontra, tá ok? A gente tem a noção também do equilíbrio, certo? Então, quando um corpo ele está em equilíbrio, significa que as forças que atuam sobre ele se cancelam. Existem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é quando o objeto realmente está em repouso, ele está parado, tá? E existe o equilíbrio dinâmico, que é quando o objeto está em linha reta e com velocidade constante, ou seja, ele está em movimento retilíneo e uniforme, certo? Ou seja, quando ele está com velocidade constante. Velocidade constante. Ok. Então, a gente tinha visto isso na prova anterior. O que é que se acrescenta? Se acrescenta primeiro a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton diz que é chamado de princípio fundamental da dinâmica, certo? É chamado de princípio fundamental da dinâmica. E é o que princípio fundamental da dinâmica é esse? É o princípio que diz que força causa aceleração. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa, de longe, é uma das formas mais importantes da história da ciência, certo? Essa fórmula é uma das mais importantes da história da ciência. Diz o seguinte, que a força resultante, ou seja, é força resultante porque força é uma grandeza, você sabe, vetorial. Então, se você tiver diversas forças atuando no corpo, você vai ter que fazer a resultante delas, certo? Em que consiste? Em que consiste fazer a resultante? Você vai tirar, olhar se tem a mesma direção, sentidos opostos, ao mesmo sentido, certo? Ou seja, você vai, tem um vetor para cá e outro vetor para cá. A resultante, ó, mesma direção em sentidos opostos, vai ser uma subtração. Então, essa força resultante tu vai fazer vetorialmente. E para onde a força resultante for, vai ser a mesma direção e sentido da aceleração, certo? Então, a força resultante causa uma aceleração. A força é uma grandeza que, em homenagem ao grande Newton, é em Newton, certo? A massa, esse Mzinho, a massa tem que ser em quilograma no SI, ou seja, a massa tem que ser em quilograma. E o Azinho é o A de aceleração, certo? A aceleração vai ser em quê? Em metros por segundo ao quadrado. Cuidado que essa aceleração é a mesma aceleração daquelas fórmulas, ó. S é igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. É a mesma aceleração, Daniel? É a mesma aceleração. Inclusive, tem questões que relacionam as duas coisas, tá? Ou seja, você primeiro acha a aceleração, para depois achar outra coisa. Então, é esse mesmo Azinho aqui, ó. É esse mesmo Azinho aqui, viu? Certo. Então, esse é o princípio fundamental da dinâmica. E aí, a terceira lei? A terceira lei de Newton, certo? A terceira lei se chama princípio da ação, certo? Ação e reação, certo?
ação e reação. Ele diz o seguinte, o princípio da ação e reação. A toda ação, ou seja, a toda ação é o corpo A exercer uma força e o corpo B. A toda ação existe uma reação, certo? Essa reação, ela tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo módulo quer dizer que tem o mesmo valor numérico. Se a ação é 10 newton, a reação é 10 newton, certo? Mesmo módulo, mesma mesma direção e sentidos opostos. Sentidos opostos. Ação e reação são em corpos diferentes. Eu vou botar aqui ação e reação são em corpos diferentes. Ação e reação são em corpos diferentes. Como assim, Daniel? Dê um exemplo aí. Vou dar. Ó, imagina que uma pessoa vai chutar uma bola. Então, quando a pessoa chuta uma bola, digamos assim, a ação, a força que o pé da pessoa exerce na bola, F. A reação, no momento do contato, a bola também exerce uma força no pé do jogador. Então, se você chama essa aqui de ação, essa aqui é a reação. Veja que são em corpos diferentes, certo? Ação e reação, elas nunca se cancelam, porque são em corpos diferentes. Estão na mesma linha, que é a mesma direção, sentidos opostos, certo? Que é o mesmo módulo, que é a mesma coisa de intensidade, ou seja, tem a mesma intensidade. Se uma é 20 newtons, a outra é 20 newtons, ou seja, as forças elas existem aos pares, certo? Se um corpo A exerce uma força no corpo B, qualquer que seja a força, certo? Força de contato, força elétrica, força magnética, qualquer que seja o tipo de força, o corpo B vai devolver essa força ao corpo A, certo? Então, ó, aplicar também a força no corpo A. Então, A e B é assim, as forças elas vão ter aos pares. Esses caras têm a mesma direção, mesmo módulo, sentidos opostos em corpos diferentes, certo? É o princípio da é o princípio da ação e reação, certo? Princípio da ação e reação. Aí, depois de a gente ver esses três princípios, a gente vê algumas forças. Eu vou colocar aqui algumas forças que a gente vai estudar melhor. Quais são as forças que a pessoa precisa aprender? A pessoa precisa aprender a força peso, a força normal, a força chamada de tração, a força chamada de força elástica, que é a força que age em molas e tal. E por último, que é até um outro capítulo que também é para ser visto nessa etapa, é a força de atrito, certo? Mas primeiro o foco é nessas quatro, porque essas quatro ainda são do mesmo capítulo dos capítulos de lei de Newton. O atrito é só depois dessas quatro que você acrescenta, certo? Então vamos ver sobre essas quatro forças aqui e as questões que envolvem bloquinho. Ó, vamos lá. Seguinte, ó. Primeira força, peso. E é o que diabo é o peso? Peso, o que é o peso? Peso é uma força vertical que a Terra faz em todos os corpos que estão ao redor dela, né, que estão nas proximidades dela, para baixo, tá certo? Então, força vertical para baixo. Força vertical
para baixo, que é para o centro da Terra. Então, digamos assim, tem um corpo aqui, a gente representa o peso assim, ó, a setinha apontando para baixo, certo? O peso é massa vezes a gravidade, uma força. Então, não confunda peso com massa. O peso, ele é o produto da massa de um corpo, que é em quilogramas, com a sua gravidade. Esse Gzinho, já viu esse Gzinho? Gzinho, você já viu esse Gzinho. Esse Gzinho você viu quando está estudando a queda dos corpos, lançamento, essas coisas. O Gzinho é a famosa aceleração da gravidade. Gzinho é a nossa aceleração da gravidade. É em metro por segundo ao quadrado. Na Terra é até 10, né? A gente é 9,8, de aproxima para 10. Em outros cantos, né? Vão ser outros valores. E aí que é o seguinte, ó. Não confunda peso com massa. Então, se a pessoa disser, ei, macho, qual é o teu peso? Na teoria, tu tem que responder o peso como uma força. O peso, ele é medido em newtons, certo? Ou seja, a unidade do peso é o newton. Então, por exemplo, vamos supor que a tua massa é 60. 60 quilos vezes 10 é 600 newtons. Então, se alguém pergunta, ei, macho, qual é o teu peso? Tu diz, ei, mas 600 newtons. Muitas vezes, quer dizer, a maioria das vezes as pessoas não vão entender direito, porque estão acostumadas a responder peso, assim, ei, qual é o teu peso? Ei, macho, eu peso 60 quilos, ó. Claro, tá? Então, tem um pequeno, digamos assim, errinho conceitual, mas a gente deixa passar, né? Massa é em quilo, peso é em newton, certo? Você pode fazer o seguinte, olha, meu peso é 60 kgf. O que é kgf? 60 quilogramas força. Então, o peso é uma força para sustentar 60 quilos. É uma força que equilibra 60 quilos. Então, quando você coloca 60 kgf, você está dando um peso, porque kgf é uma unidade de peso, certo? Mas é a unidade de peso que tem o mesmo valor da massa, certo? 60 quilogramas de força, tá? Então, o kgf é isso. A Terra atrai os corpos para baixo com essa força, força de atração gravitacional, conhecida como peso. O bloco também atrai a Terra para ele, certo? Por isso que essas são os pares de ação e reação. A Terra atrai os corpos para baixo e o corpo atrai a Terra para cima. Então, a reação do peso é na Terra e a força que o bloquinho faz na Terra para cima. Claro que para a Terra, que é uma massa gigantesca, essa força não faz diferença. Agora, já para o bloquinho, que é uma massa pequena, essa força faz muita diferença, certo? Então, a gente costuma dizer que a massa, que é o Mzinho, não depende do local. Ou seja, se eu pego um corpo de 60 quilos e levo ele lá para a Lua, ele vai continuar com 60 quilos. Se eu levo ele lá para Marte, ele continua com 60 quilos. Agora, o peso não. O peso é uma força que depende do local. Por quê? Porque é o local que o corpo se encontra que vai indicar a gravidade, certo? Então, se o cara está lá na Lua, a gravidade é uma, certo? Se o cara está lá em Marte, a gravidade é outra. Então, o peso já vai ser outro. Ou seja, a força para você sustentar um objeto na Lua, como a gravidade é menor, vai ser uma força menor. Então, você vai conseguir sustentar uma pessoa com uma massa bem maior lá do que aqui, beleza? Então, peso é isso aí, tá? Peso é isso aí. Ok. Depois do peso, a gente vê qual? A gente vê a tração. Não, tração não. A gente vê a normal. Ó,
Normal. E é o que força é essa? Normal. Normal é uma força que um objeto exerce, que uma superfície exerce em um objeto que está apoiado sobre ele, certo? Ó, seguinte, ó. Então imagina, normal, a gente vai dizer que é força de contato. Força de contato entre um objeto e uma superfície. Superfície. Então, assim, eu tenho um objeto e tenho isso aqui. Ok. Na superfície. Esse cara não está voando, tá? Eu só fiz separar um pouquinho. Então, assim, esse cara está sendo puxado para baixo, peso. Esse cara, como ele está sendo puxado para baixo, certo? Porque a terra atrai ele, e ele está encostado nessa superfície, querendo ou não, a terra vai puxar ele, digamos assim, vai encurralar ele no chão, ou seja, vai comprimir ele no chão, né? Vai pressionar ele no chão. Então, o corpo faz uma força no chão, porque ele está sendo, né, puxado para baixo, e o chão faz uma força nesse cara para cima, chamada de normal. Então, é a força que a superfície exerce no objeto para que esse objeto não entre dentro dele, não caia, né? Beleza? Então, é essa força aqui. O objeto também exerce uma força na superfície para baixo, só que a gente não estuda essa força na superfície para baixo, certo? Por isso que a gente só representa a normal. Então, numa situação de equilíbrio, a normal não é daquelas forças que tem fórmula, ela não tem fórmula. Em cada situação é preciso dar uma olhadinha. Nessa situação, que é um equilíbrio, você vai dizer que a normal aqui vai ser igual ao peso. Então, por exemplo, se o peso aqui fosse de 30 newtons, a normal aqui também seria 30 newtons, porque esse cara ficasse em equilíbrio, certo? Então, essa é a normal. Existe também a normal, ela não precisa, ela é, ó, vamos lá, a normal, ela sempre é normal a superfície. Como assim? Forma sempre 90 graus. Normal forma 90 graus com a superfície. Isso que é a forçazinha é perpendicular à superfície, certo? Beleza, então. Aí, é, aí vem, vamos lá, vamos ver aqui a atração. A atração é uma força que age em fios, cabos e cordas. Quando essa galera aí, ela tá esticada, certo? Fios, cabos e cordas, quando essa galera aí tá esticada. Como assim? Imagina que você tem um teto aqui, ó, e você tem um objeto pendurado. 2 quilos o objeto. O que significa isso? Que a terra está puxando esse cara para baixo com 20 newtons. Porque se a massa é 2, eu já faço meio que no automático. Se a massa é 2 e a gravidade é 10, vai ficar 2 vezes 10. Então, 2 vezes 10 dá 20. Então, a Terra está puxando esse cara para baixo com 20. E aí, por que ele não cai? Porque ele está preso ao fio. Então, se ele está sendo puxado para baixo, é porque o fio faz uma força nele para cima, para que não deixe ele cair. Ou seja, ele empurra o fio para baixo e o fio faz uma força nele para cima, certo? Essa força de sustentação é chamada de tração, que é uma força que age em fios, cabos e cordas, quando eles estão esticados. Então, assim, a tração ela sempre ocorre nas extremidades da corda, certo? Sempre no mesmo sentido do próprio fio, né?
do objeto para o outro lado, né? Para o outro lado aqui, e do teto aqui, ó, para o lado onde está o objeto. Aí, nesse corpo, como ele está em equilíbrio, ou seja, ele só recebe a ação de duas forças, está parado, está em equilíbrio, você pode dizer que a tração vai ser igual a 200, certo? Tração vai ser igual a 200. Ou seja, a tração também é uma daquelas fórmulas, também é uma das forças que não tem aquela fórmula pronta. Aí, sempre que aparecer a tração, vou usar isso. Não, você tem que analisar a situação. Certo. A situação, ok? A gente vai ver mais exemplos, tá? Vai ver mais exemplos. Antes, vamos dar uns exemplos assim, ó. Vamos botar aqui um bloquinho aqui. Vamos botar um bloquinho aqui. E vamos aplicar aqui uma força, por exemplo, de 40 newton. Essa massa aqui é 3. E eu estou inventando essa questão? Tô. Posso não? Tô para você aprender mais, certo? Então vamos fazer esse exemplo. Vou botar aqui, ó, exemplo 1. Vou botar aqui exemplo 1. Eu vou botar aqui exemplo 2. O exemplo 2 vai ser assim. 15, 5, aqui, ó. Nessas duas situações, eu vou dizer inicialmente que elas ocorrem sem atrito. Ah, minha, então vai fazer sem atrito primeiro? Sim, o atrito a gente só adiciona depois. Ó, então o que é sem atrito? Essa superfície ela é perfeitamente lisa aqui. Dois blocos, tem um cabo que ele vai dizer que é ideal, um fio que é ideal. Ideal ele vai dizer que tem massa desprezível e vai dizer que o fio é inextensível, certo? Então, o fio tem massa desprezível e é inextensível para poder se fazer essas questões. Aí, essa força de 40 newtons sobre esse bloquinho aqui para a direita, e esses dois carinhos aqui estão unidos através da tração. E é o primeiro passo. E o que é que o cara vai querer desse tipo de problema? Bem, nas questões com bloquinho, ele pode pedir para você a aceleração, ele pode pedir para a gente as forças. No caso aqui tem a tração, então a força de tração no fio. E agora, vamos lá. Então, uma vez que a gente sabe o que é que ele está perguntando, o primeiro passo é colocar as forças desse sistema. Então, ó, a gente faz como se fosse uma chamada. Cadê o peso? Por exemplo, se a massa é 5, o peso é 50. Se a massa é 3, o peso é 30. Nenhuma alguém disse que a gravidade era 10, mas é, certo? A gravidade é 10 e ponto final, beleza? Aí, segundo, depois do peso, normal. Esse cara, ele não está voando, ele está se apoiando na superfície. Então, a superfície faz uma força nela aqui para cima, ó, normal. Vamos chamar esse cara aqui de A e vamos chamar esse cara aqui de B, porque é bom nomear. Então, vai ser NA e aqui vai ser a normal NB. Então, a normal de A, normal que o chão faz no A para cima em A, NB, força do que o chão faz para cima, certo? Então, vai ficar assim, ó. NA vai ser igual a 50. Ó, de cima é igual a de baixo, porque esse cara não sobe nem desce. E NB vai ser 30. Beleza. Agora, o que acontece? Olha o fio aqui, ó. Nesse cara aqui vai ter uma tração para lá e nesse cara aqui vai ter uma tração voltando. Então, a tração indo e a tração voltando. Sempre a força de tração. Ó, então, esses blocos aqui, eles não estão voando, eles estão apoiados na superfície, por isso que é normal para cima, eles não caírem.
E a tração sempre é assim, você vai, a origem da tração é nos dois blocos, ou seja, nas duas extremidades, e é sempre onde está amarrada no sentido do próprio fio, ou seja, para cá e para cá. Uma vez que você faça isso, você analisa, por exemplo, aqui, só desses três caras aqui, ó, só desses três caras. Qual é a resultante? Bem, a normal se cancela com peso, porque esse cara não vai nem subir e ele nem vai descer, certo? Então, vai ficar, quando corta esses dois, você vai usar a segunda lei de Newton, que é força resultante igual a massa vezes aceleração, fica tração, porque a única força resultante sobre o ar, depois que cancelou essas duas, é a tração. Então, fica tração, vai ser igual a massa do ar, que é 5, vezes a aceleração do ar, que é a z, certo? E a equação do B, ou seja, se tem dois blocos, vão ter duas equações. No B também, ó, não sobe nem desce. Eu percebo que o movimento é um movimento na horizontal, certo? Porque a força externa que causa o movimento é na horizontal. NB está para cima e esse cara está para baixo, então se equilibram. Então, já falei que NB era igual a 30. Então, agora, o que, é que eu vou dizer? Bem, na horizontal, ó, tem o 40 no sentido do movimento e tem a tração contrária. Então, vai ficar assim, o 40 menos o T vai ser igual a massa daquele bicho vezes a aceleração. Se eu tenho dois blocos, eu monto duas equações. Depois que eu monto, o que é que acontece? Eu vou somar. Por quê? Porque agora eu vou resolver um sistema. Falta achar a tração do fio e falta achar a aceleração. Então, se eu somar, corto o T com menos T, vai ficar só 40, vai ser igual 5A mais 3A, vai ficar 8A. Aí o 8 não está multiplicando? Tá, passa dividindo. Certo? 8, ó. Somei, ó. 5A com 3A deu 8. E somei esse lado também, ó. O T com menos T cortou, sobrou só o 40. Então, quando o 8 vai dividindo, 40 por 8 dá 5. Então, a aceleração vai ser 5. Se a aceleração é 5, 5 o quê, Daniel? 5 metros por segundo ao quadrado. É a unidade, né? E a tração no fio. Uma vez que você acha o ar, você pode substituir em alguma dessas duas equações. Mas, obviamente, a melhor de substituir é a primeira. Então, vai ficar assim, ó, T vai ser igual a 5 vezes o A, que é 5. 5 vezes 5 vai dar 25 newton, certo? Aí, Daniel, esse outro exemplo, vamos lá. Esse outro exemplo, ele coloca um bloco do lado do outro, vai fazer uma força aqui nesse cara de trás e vai te pedir sobre a aceleração que os blocos vão sofrer, vão sentir, e vai perguntar sobre a força de contato entre eles. Força de contato entre eles. Aí, Daniel, como é que eu vou achar? Bem, tem dois blocos, certo? Só que esses blocos aqui, eles estão sendo desenhados juntos. Então, às vezes, até assim, dificulta eu colocar as forças, porque vai ter muitas forças no mesmo local juntas. Então,
Tem professor que prefere separar os corpos, ou seja, desenhar os corpos um pouco mais separados. Ó. Vamos chamar esse cara aqui, ó, de A, que é o de 15. E vamos chamar esse cara aqui de B, ó, que é o de 5. Ó, então vamos lá. Tem o peso para baixo? Tem, ó, peso 150, que é só multiplicar pela normal. Peso, que é 50. Esses caras estão voando, eles estão apoiados na superfície, estão apoiados. Então tem uma normal aqui para cima em A, tem uma normal aqui para cima em B. Outra coisa, tem tração? Não, não tem tração. Tem essa força, aí vamos lá, tem essa força aqui, ó, né, que é a força que o cara tá fazendo nesse de trás aqui, ó, que é a força de 50. Aí cuidado agora, porque assim, o corpo a gente percebe que o corpo A, ele tá entrando em contato, certo? Ele tá entrando em contato com o B, tá empurrando. Então o desenho, o A faz em B uma força assim, ó, FAB. Aí ação-reação. Se o A exerce em B uma força que eu estou desenhando assim, o B vai exercer em A essa mesma força. O livro, às vezes, gosta de chamar essa força de FBA. Só que, assim, FAB é a mesma força de FBA. Eles são ação e reação, então tem o mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos, né? Atuam em corpos diferentes. Só que eu prefiro, na hora de montar o meu sistema, chamar tudo de FAB, porque fica melhor, porque fica só uma letra, só uma variável, é mais fácil você simplificar. Então, o A vai exercer em B uma força FAB, que é a força entre A e B, e o B devolve em A uma força chamada de FAB também. O que é que acontece? Vamos resolver o sistema. Como é que é o sistema? Corta a normal com a normal, corta anormal com peso. Normal com peso, normal com peso. Aí, vamos analisar agora. São dois blocos, duas equações. Para esse cara aqui, certo? O que, é que vai acontecer com o nosso sistema? Bem, ele vai se movimentar para a direita. Por quê? Porque a nossa força externa está empurrando para a direita. Aí você vai ver se vai dar certo. Ó, ó, aqui, vamos montar a equação desse. Vai sobrar só quem, ó? E eu vou usar aqui a equação, a segunda lei de Newton. Força restante é igual a massa e aceleração. Desse carinha aqui, que é a força restante, é só o FAB, ó. FAB vai ser igual a massa, certo? Quem é a massa desse cara, ó, do FAB, ó? 5 vezes a aceleração que é A. Beleza. Agora, ó, do bloco A. Depois que eu cancelei a normal com peso, porque ele não vai nem subir nem descer, as duas forças na horizontal é o 50 e o FAB. Só que o 50, ele é, né, maior que o FAB, o movimento é para a direita. Então vai ficar 50 menos o FAB, é menos porque o FAB está no sentido contrário ao adotado. Então vai ser 50 menos FAB, vai ser igual a massa, que é 10, que é 15, vezes a aceleração. Tá? Aí vamos somar. Se eu somar, vai cortar o FAB com FAB. O 50 sobra. Aí vai ficar o quê, ó? Corta esses dois, sobra o 50 do outro lado, ó.
fica 5A mais 15A, ó, que é o vezes, tá? Então, 5A mais 15A dá 20A. Então, esse 20 está multiplicando, ele vai dividindo, certo? Ele vai dividindo. Beleza. Aí, vai ficar o quê? Ó? Passo 20, ó. Então, A vai ficar igual, ó, 5 dividido por 2 fica 2,5, certo? Fica 2,5 metros por segundo ao quadrado. E a força de contato? Então, se a aceleração é 2,5, os dois vão ter a mesma aceleração? Sim, eles têm um vínculo. Um está sendo empurrado e o outro também. Se você arrastar o B, arrastar o A 2 metros, o A também vai arrastar 2 metros. Então, nesses sistemas em que os blocos estão conectados através de um fio, através de contato, eles vão ter a mesma aceleração. Então, a aceleração do A é 2,5, a aceleração do B é 2,5 e a aceleração do sistema é 2,5, certo? E a força de contato entre eles, você vai achar que é esse FAB. Então, você vai substituir essa aceleração em uma das equações aqui. Em geral, a primeira já dá certo. Então, vai ficar FAB vai ser 5 vezes 2,5. Vai dar 12,5 newton, certo? Então, às vezes, a gente precisa separar um pouco os corpos, mesmo que eles estejam juntos, só para ficar mais fácil e não confuso colocar as forças. A força que um faz no outro, a força normal que é o chão faz na superfície, a superfície quer dizer faz nos blocos, os pesos, essa força externa que é a força que causa o movimento. Então, é preciso tomar cuidado na hora de colocar as forças e dar uma separadinha, tá? Eu fiz 2 exemplos clássicos, tá? Vou fazer mais alguns exemplos clássicos. Outros exemplos clássicos, ó. Tem esse aqui, ó. Esse aqui envolve até uma roldana, que é esse bichinho aqui, ó. Que tá aqui para o fio fazer uma curvinha, certo? Então, em todos esses nossos exemplos aqui iniciais, a gente está fazendo o quê? A gente está desprezando os atritos, certo? E com relação à atração, a gente diz que, né, a corda é o fio, né? O fio é inextensível, certo? Certo. É extensível de massa desprezível. Tá. Então aqui ele vai dizer, ó, que o Gzinho, ó, ele é 10. Ele vai perguntar qual é a aceleração dos blocos aqui e qual é a força de tração no fio. Também a gente chama às vezes de força de tensão do fio, a tensão do fio, certo? Então vamos lá, primeiro passo, viu o bloquinho? Coloca as forças, certo? Então é como se fosse uma chamada. Peso, presente. Você coloca o peso aqui, ó. Se a massa é 5, o peso é 50. Já multiplica por 10, ó. Tu já faz ligeiro bala, ó. Pega a massa e já multiplica por 10, que é a gravidade. Se a massa é 20, ó, o peso ele é 200 newton. Beleza, colocamos o peso. Normal. Esse cara aqui, ó, o chão faz uma força nele para ele não cair, ó. Normal. Vou chamar esse cara aqui de A, vou chamar esse cara aqui de B, ó. Então aqui é a normal A, né? A força que o chão faz nesse cara para ele não cair aqui. Agora, esse cara B aqui, ele não está encostado com uma superfície, como o chão ou uma parede. Ele não está encostado com ninguém. Então, no B não tem normal, não tem força de superfície nele, tá? Agora, o que é que tem? Atração. A atração nesse cara é para cá, ó, que é o que vai puxar ele.
E a tração desse cara aqui é para cá, ó. Ou seja, a tração ela tem a origem nos dois blocos que elas estão ligados e o sentido do próprio fio. E nesse troço aqui, esse troço só serve para fazer uma curvinha na corda. Não vai nem interferir na questão. Aí, uma vez que você coloque essas três forças, que são as forças básicas, né? Tração, normal e peso, você vai montar o seu sisteminha, né? Como é seu sisteminha? Bem, são dois blocos, vão ser duas equações. Então, vamos lá. Esse bloco aqui, o que, é que você acha que vai acontecer? Veja, você acha que o cara de 5 quilos vai conseguir, né, pendurado, né, segurando esse cara de 20, arrastar esse cara de 20? Você pode pensar assim, não, Daniel, deixa eu não, Daniel. Como é que 5 quilos pendurado vai arrastar 20 que está parado aqui? Ó, 20 é muito mais pesado, né? Esse cara aqui não vai conseguir se arrastar. Aí a resposta, vai, desgraça, porque essa superfície aqui ela é lisa. A gente não está fazendo isso na situação do dia a dia. Essa situação aqui é sem atrito. Como é que esse cara não vai se mover para a direita? Se ele tem uma força para a direita, ele vai para a direita. Ó. A normal se cancela com o peso, ou seja, ele não vai nem se afundar no chão, nem sair pulando para cima. Agora, como sobra uma tração para a direita, esse cara aqui obrigatoriamente ele vai para a direita. Ele pode até ir de maneira devagarzinho, mas ele vai. Não tem nenhuma força impedindo isso, não tem nenhuma força segurando, tá? Superfície é lisa. E esse cara aqui, meu bem, se o A vai para a direita, é porque esse cara aqui vai descer, ó, certo? Esse cara aqui vai descer. Então, como é que você vai fazer a resultante aqui? Você vai fazer assim, ó, o 50, que é o peso desse cabo aqui, ó, então vai ficar 50 menos a tração aqui, que é T, é igual a massa desse indivíduo aqui, que é 5, vezes a aceleração, que é A. Então, você vai montar o sistema, certo? Você vai montar o sistema. Dois blocos, duas equações. E essa equaçãozinha aqui, bem, a normal cancelou com o peso, só sobra a tração. Então, vai ficar a tração, vai ser igual a massa desse cara aqui, que é 20, vezes a aceleração, que é A. Então, a tração, que é a única força que esse cara está fazendo para a direita aqui, é igual a massa vezes o ar. E aí que a gente vai somar. Se eu somar, ó, corto menos T com T, então ficou 50, vai ser igual a... Soma, ó, 5A com 25A. 20A vai ficar 25A. Já foi fácil. Soma 5A mais 20A fica 25. Ó. E aqui, quando eu somei desse lado aqui, ó, junta tudo. Então, corto menos T com T fica 50. 5A com 20A dá 25A. O 25 está multiplicando, vai dividindo. Então, o A vai dar 2. O A vai dar 2. Certo? Daniel, é só isso que ele queria? Não. E a tração? Aí, uma vez que você acha o A2, você pode substituir tanto aqui como aqui. É para dar a mesma resposta, certo? Então, tanto faz. Então, se tanto faz como tanto fez, depois que você acha o A, você procura substituir naquela que tem menos cálculo, certo? Então, você pegar o A2 e colocar aqui, ó, 20 vezes 2 vai dar 40. Então, porque a tração em newtons ali é 40, certo? 40 newtons, tá beleza? Temos que tomar cuidado também com essas questões que envolvem plano inclinado, certo? Então, isso aqui, ó, é um plano inclinado e é comum aparecer em questões, certo? O que é que eu tenho que fazer com o plano inclinado? Cuidado que a gente vai ter que decompor o peso. Vamos olhar aqui. Aqui tem um peso para baixo, certo? Aqui tem tem a normal, que é a força de contato que o chão que está inclinado exerce no objeto. Veja que é normal, a normal ela forma 90 graus, ó, com a superfície, né? 90 graus com a superfície onde o objeto, né, vai se deslizar.
Aí, quando você tem um plano inclinado, a gente tem um ângulo aqui de base, que é o ângulo do plano inclinado, é esse ângulo aqui de baixo, por definição. O ângulo que o plano faz com a horizontal, tá? E você pode fazer o seguinte, ó. O peso ele está para baixo, mas não tem como esse objeto descer na mesma direção do peso, ó. Só se ela entrasse dentro desse cara aqui. Então não dá. Então se não dá, o que é que esse cara vai fazer? Você vai decompor o peso. Então o peso que é vertical para baixo vai ser assim agora, ó. Vai ter a componente do peso vertical para cima, que é o, ó, vai ter aqui, ó, que é o PX, ó, vertical para cima. Você vai ter uma componente que vai estar no sentido do plano inclinado, ou seja, para o objeto deslizar, porque você sabe que quando você coloca um objeto no plano inclinado, a tendência dele é deslizar, exatamente porque tem uma componente do peso responsável por isso, certo? E a outra componente vai ser essa aqui, ó, PY. Então, o que é que muda quando a situação for uma situação de plano inclinado? Muda que a gente vai ter que fazer a gente vai ter que fazer a decomposição do peso. Peso é vertical para baixo. E no plano inclinado, a gente usa as suas componentes, certo? As suas componentes. Então, assim, o PY é uma componente do peso. A gente diz que é o peso vezes o cosseno do ângulo. E o PX é o peso vezes o seno do ângulo. Isso aí é sempre. Se o ângulo for esse aqui de baixo, né, que 99,9% das questões, né, vai ser, aí eu posso afirmar que isso aqui é sempre. Ó. Ou seja, quando o ângulo for esse aqui de baixo, certo? O ângulo for esse aqui de baixo, e você tem um corpo no plano inclinado aqui, ó, aí a galera até brinca, ó, essa componente que faz o objeto descer, descendo, é o seno, ó, que é o PX. E a componente que faz essa galera ficar calada, colada aqui no plano, é o cosseno. Então, cosseno colado é a componente que cola o objeto no plano e seno separado. Porque essa componente aqui está separada do ângulo. Então, cuidado com isso aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Certo? Mas isso aqui é uma coisa simples. Então, por exemplo, aqui nesse caso, a normal iria se cancelar com o PY, porque o corpo nem se movimenta aqui, ó, nesse sentido aqui, nem entra dentro do plano. E nesse caso aqui, ó, você trocou o peso por essas duas componentes. Essa componente, então, nesse caso aqui, sobrou só o PX. Então, o PX, nesse caso, ele vai ser a força resultante. Ó. Então, o PX ó, é mg, que é o peso, ó, vezes o seno. E a força resultante é m vezes a. Corta m com m, ó, então a aceleração com que um bloco desliza no plano inclinado é g vezes o seno de θ. Ou seja, não depende nem da massa essa aceleração com que esse objeto cai num plano inclinado, certo? Então, plano inclinado, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Belezinha? Aí, nesse mesmo capítulo, tem outra fórmula, que é a fórmula da força elástica. A fórmula da força elástica, ela é chamada de lei de Hooke, que foi o nome do cientista que descobriu ele, certo? Lei de Hooke. A força é proporcional, certo? À deformação aplicada sobre a bola, certo? Então, assim, essa força, ela é em Newton. Esse K é uma constante, certo? É uma constante de rigidez, constante da mola. Vai depender se a mola ela precisa de muitos centímetros ou poucos centímetros.
E o X, certo? O X é a deformação. É o quanto você esticou ou quanto você esticou ou o quanto você comprimiu, certo? O quanto você esticou ou o quanto você comprimiu, certo? Aí, o que é que acontece? O que é que acontece? Essa deformação ela tem que ser em metros, não pode ser em metros. A constante é em Newton por metro, então eu tenho que tomar cuidado. Então, imagina aqui, ó, toda mola, isso aqui é uma mola, essa força elástica ela atua em mola. Toda mola, quando ela nasce, né, nasceu, ela tem um comprimento natural, ou seja, a mola ela nasce com um comprimento natural, ou seja, o comprimento em que ela fica em equilíbrio, certo? Aí, se você pegar essa mola, certo? Se você pegar essa mola e viçar, o que é viçar? Você esticar ela, por exemplo, ó, aí o que é que vai acontecer? Ela vai exercer uma força, certo? Uma força chamada de força restauradora, força elástica, querendo fazer com que a mola retorne à sua posição original. Essa força elástica é proporcional a esse X aqui. Tem muita gente que, em vez do X, coloca delta X. É a mesma coisa. Delta X é para dizer que é delta, uma variação. Mas o X eu já chamei de deformação. A mesma coisa. O X é o quanto deformou. O cara puxou 20 centímetros, né? Aí cuidado, se for 20 centímetros, você não vai colocar 20 centímetros. Você volta uma casa, volta duas, então vai ficar ó, 0,2 metros. 0,2 metros. Quando você volta duas bichinhas dessas. Tá, beleza? 0,2 metros. Tá? E o K vai depender da mola. Tá? Aqui só foi um exemplozinho para mostrar que tem que passar para metro. E tanto faz se você comprime ou se você estica. A força elástica ela vai ser no sentido, né? Digamos assim, contrário, porque ela vai querer fazer com que o objeto retorne à sua posição original, sua posição natural, certo? E essa força ela é proporcional. Se você esticar o dobro, a força elástica vai ser o dobro, tá? Então, isso aqui é força elástica, certo? Isso aqui é a força elástica. A força elástica é usada até num aparelho chamado dinamômetro. Dinamômetro, que é um aparelho que mede forças, certo? É baseado em molas, certo? As balanças antigas também são baseadas em mola. Mas um dinamômetro é uma caixinhazinha aqui, ó, no qual você tem como se fosse um ganchinho. Aí você puxa, aí devido a uma mola que está aqui dentro, ela te dá a força com que você está puxando isso aqui, certo? É um dinamômetro, tá? Ele mede a força que você está aplicando nele. Beleza? Cuidado com o seguinte, ó. Algumas observações, ó. Uma balança, por exemplo. Ei, macho, o que é que uma balança marca? Uma balança marca o peso. Aí, menina, uma balança é claro que balança marca o peso, balança marca a massa de uma pessoa. Não, você toma cuidado. Imagina uma balança aqui, ó. Você já experimentou ficar viçando em cima de uma balança, pulando, ou então empurrando, fazendo força para baixo? Ou então uma pessoa sobe, aí você coloca um pezinho assim, disfarçadamente e aplica uma força para que a balança indique mais do que o que a pessoa é. Então, assim, a balança, ela não marca peso, ela não marca massa, certo? O que é que uma balança marca, minha? Balança marca a força de compressão que fazemos nela, a força de contato
né, nela. Então, assim, se você tem uma pessoa em cima de uma balança, certo? Nessa pessoa está atuando duas forças, o peso dela para baixo e a força com que a balança exerce no cara para cima, que é a normal, certo? Se você sobe numa balança, certo? Se você sobe numa balança, se você sobe numa balança, o que é que acontece? Se você sobe nela e fica paradinho, você fica em equilíbrio. Se você fica em equilíbrio, significa que naquele momento, né, quando você sobe uma balança e fica lá respirando direitinho, calmo, nesse momento o peso vai ser igual a normal. E o que a balança marca é essa força de contato, porque assim, a força que a balança exerce em você para cima é a força que você exerce na balança para baixo, certo? A força que você exerce na balança para cima, ó, a força que você exerce na balança para baixo, que é essa força que você vai comprimir a balança, é a força com que ela vai exercer em você para cima, ação e reação. Então, assim, o que a balança marca é essa força de contato, que é o que a gente chama de normal. E só vai dar a indicação do seu peso se você estiver paradinho em equilíbrio, certo? Em equilíbrio, tá? Então, nesse caso aqui da balança, ó, seu peso é igual a normal, então vai indicar a mesma coisa, tá certo? Então, cuidado com isso. O que uma balança marca é a normal, tá certo? O que uma balança marca é uma normal, não é o peso da pessoa, ok? Tá? Tem umas questões também sobre elevador. Imagina, ó, que você está dentro de um elevador, e tem uma balança e você está em cima dessa balança. Vamos supor, né? Suponha que a sua massa é de 60 quilos e esse elevador ele esteja descendo, ó, descendo acelerado, acelerado. Então, suponha que ele vai estar descendo com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá. Aí a pergunta é qual a indicação da balança? Qual a indicação da balança? Seguinte, ó. Então vamos lá. A pessoa está dentro de um elevador e está em cima de uma balança, certo? E ele quer. Daniel, então, indicação da balança, quando ele pedir isso, vai ser o quê? É a normal, certo? Então, você vai ter normal também, vamos lá, gente, só dizer um outro sinônimo de normal. Normal, muitas vezes é chamado de peso aparente, tá? Normal, muitas vezes é chamado peso aparente. Então, quando ele falar essa palavra peso aparente, já sabe que ele está se referindo a normal. Seguinte, quando você está em cima de um bichinho desse aqui, então vamos lá, tem o peso para baixo e a normal para cima. O elevador está descendo com a aceleração para baixo, de 2. Então vamos lá, então esse cara ele desce junto, né, com o elevador para baixo. Então você vai dizer que
a força resultante dele vai ser igual à massa vezes a aceleração. Então, peso P menos a normal é igual a massa vezes a aceleração. Daniel, por que a força resultante é peso menos a normal e não é normal menos o peso? Porque a aceleração está para baixo. Se a aceleração está para baixo, é porque a força resultante também está para baixo. Então, é a força para baixo menos a força para cima, certo? Então, o peso dele, ó, a massa é 60, vai ficar 60. Peso é a massa vezes a gravidade, ó, vezes 10, ou seja, fica 600. Que a gravidade é 10, vamos supor aqui, ó, que a gravidade é 10. Ó. Então, o peso a gente sabe que é mg, menos a normal, que é essa força de contato, vai ser a massa, que é 60, vezes a aceleração, que é 2. Ó. Então, vai ficar 600. A normal, vou jogar para o outro lado. E 2 vezes 60 dá 120, ao menos 120. Ó. Então, vai ficar 480. Então, a normal, ela fica 480. Normal fica 480, certo? Então, Daniel, quer dizer que a pessoa que tinha peso de 600, quando estiver descendo acelerado, certo? Descendo acelerado, se ela estiver em cima da balança, a balança vai indicar menos, né? Sim, vai indicar menos. É uma forma de você, entre aspas, né? Perder peso, né? Então, você faz isso, você tira até uma foto assim, ó, para sair com um peso menor, né? Mas, na verdade, isso aí, né? Digamos assim, é só o seu peso aparente, certo? Mas você consegue disfarçar com isso aí. E tem questões que falam sobre isso, tá? Tem questões que falam sobre esse negocinho aí, tá? Então, muito cuidado com essas questões são muito boas, questões que envolvem leis de Newton, certo? Diversos tipos de questões sobre leis de Newton. É um dos assuntos mais importantes e ele é a base para todo o resto do ano. Porque depois de leis de Newton aqui vem atrito, aí vem força centrípeta, trabalho, um monte de coisa que ainda vai ser sobre forças. A gente ainda vai falar força normal, tração, peso, até o final do ano disso aqui, tá? Então, é bom realmente aprender e fazer muitas questões desse assunto para pegar essa base boa, tá? Para pegar essa base boa aqui, beleza? A força de atrito, a gente vê na outra aula. Geralmente, na terceira etapa, o foco, certo? Geralmente, o foco é, força de atrito na terceira etapa. O EAD fez a física um pouquinho atrasado, porque vocês ainda teve que ver esse finalzinho de lei de Newton, mas a terceira etapa, creio eu, que vai ter bastante força de atrito, que geralmente é o assunto da etapa. Tá beleza? Então, gente, é o seguinte, ó, a gente vai terminar aqui, tá? Nem que seja uns minutinhos mais cedo. Eu tenho que sair aqui, mas não se preocupa não que qualquer outro dia desse a gente compensa e fica um pouquinho a mais, tá? Mas deu para terminar essa parte de física e o fluxo de atrito é um capítulo à parte, ou seja, é depois do capítulo de leis de Newton. Então é bom estar dominando um pouquinho leis de Newton para depois só acrescentar o atrito, tá? Abraço, então, e até quarta-feira, gente. Quarta-feira dá certo, sim, tá? Vocês me falam do horário do inglês e tal, e depois do inglês dá certo. Abraço, então, galera. Vou gravar e depois, quer dizer, já estou gravando, né? Eu mando.